texto áureo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar, falando com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome por essa oportunidade tão preciosa de podermos unidos no mesmo Espírito, no mesmo amor, louvar o Teu santo nome, agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo, Teu Filho amado, a este mundo, para morrer em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, com Deus. Obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. E que todos os atos deste culto sejam, ó Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações. E que tudo, ó Pai, que ouvirmos seja a expressão do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ele deu a sua vida por todos nós. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 15 e o verso 21 diz assim: e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós vamos ouvir uma poesia de Gioia Júnior com o título Nada Era Dele. Convido a irmã Jéssica para que possa declamar este poema. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Que Deus fale aos nossos corações. Medite, preste bem atenção nesses versos. O título diz assim: poema Nada Era Dele, Gioia Júnior. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. O manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que seu, ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia, porque contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua,
essa cruz era minha. Amém. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão participando, acompanhando essa transmissão, este culto ao vivo, online. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Talvez você esteja agora reunido, né, com a sua família. E é muito bom essa união. Eu tenho dito que nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos juntos no mesmo amor e no mesmo espírito. E eu louvo a Deus por isso. Já pensou se essa pandemia ocorresse há alguns anos, quando não tinha Facebook, quando não tinha YouTube? A nossa comunicação certamente iria ser muito difícil. Mas graças a Deus nós temos essa tecnologia onde nós podemos nos comunicar, podemos transmitir o culto online, alcançando a sua casa, a sua vida, o seu coração, e nós louvamos a Deus por isso. Então quero agradecer a todos os irmãos, a todos os amigos que têm participado sempre conosco aqui das nossas transmissões. E por falar nas transmissões, ainda dentro dos avisos, queremos lembrar todos os senhores que no Facebook da igreja e no YouTube são postados sempre os nossos vídeos. De domingo a domingo nós temos vídeos nos canais da igreja. Temos as devocionais de segunda a sábado, nesse caso as devocionais de segunda a sábado, sempre às 8 horas da manhã. Então você já acorda sendo edificado com a palavra do Senhor. Todos os dias de segunda a sábado, exceto no domingo. Mas no domingo nós temos a transmissão ao vivo como esta. Então você pode entrar no YouTube, acessar o canal da igreja, se inscrever, clicar no sininho de notificação para que você possa receber então todos os vídeos que forem postados. Quero mandar um oi para quem está nos acompanhando até agora. Nós temos aqui dois canais, né? Dois vídeos, um do YouTube e outro do Facebook. Então, temos o Edson, a Leandro, o irmão Daniel, sempre estão conosco, não é? A irmã Reinalda no YouTube, irmã Valéria, muito obrigado, né? Estão comentando aí, irmão Dilei, irmão Luiz, irmã Madalena, a irmã Laura. No YouTube aqui também nós temos a Ruth, a Luciene, o Gomes Neto, não é isso? E irmã Juliette, outros irmãos que estão conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Eu ainda tenho sentido muito todas as vezes que venho aqui à casa do Senhor, porque essas transmissões estão sendo feitas aqui do gabinete pastoral, né? Nós montamos aqui um mini estúdio, né? Não é profissional, mas tem correspondido às nossas expectativas, graças a Deus. Então, as transmissões são feitas aqui do templo. E todas as vezes que eu chego aqui, né, durante a semana, dando expediente, ou mesmo nos dias das transmissões, eu sinto muito, principalmente no dia dos cultos, quando eu vejo ali os bancos vazios, né, ninguém podendo estar junto, é muito triste. Alguns irmãos estão vindo domingo pela manhã, aqui na casa do Senhor, não são cultos, não estamos fazendo culto, não há aglomerações, mas alguns irmãos que vêm para orar, vêm entregar sua oferta, e eles têm sentido, né, esse mesmo sentimento meu. Hoje um irmão muito querido, ele esteve aqui e ele me emocionou muito, porque eu sou muito emotivo, e ele foi ali para o santuário e ele fez a sua oração, ele cantou, né, ele estava fazendo o seu culto ali. Eu achei isso tão bonito, eu fiquei com meu coração muito sensibilizado, né? E tem sido assim, meus irmãos, mas creio que com as nossas orações, isso tudo que está acontecendo tem a permissão do Senhor e tudo tem um propósito. E alguns irmãos têm conversado comigo muito durante a semana, por muito tempo no telefone, e alguns atendimentos esporádicos, né, raros, né, que eu preciso atender alguém. E nós vamos ouvir, eu tenho dito aqui, disse domingo passado, nós vamos ouvir em breve nos cultos presenciais de quarta-feira muito testemunho bonito do que Deus, mesmo nessa dificuldade que nós estamos passando, neste momento triste, Deus tem feito maravilhas na vida dos nossos irmãos. E nós vamos ouvir em breve, alguns desses testemunhos. Se você quiser compartilhar também do que Deus tem feito com você neste período,
você poderá também, no primeiro culto presencial de oração, compartilhar com os nossos irmãos aquilo que Deus tem tratado contigo, tratado com a sua família. E eu sei que vai ser muito bom, para a nossa edificação espiritual. Então queremos dar as boas-vindas com esses avisos também a todos os amigos e irmãos. Sua ressurreição nos garante a vitória. Nós vamos ouvir uma canção pela irmã Jéssica, enquanto ela está vindo aqui. A palavra do Senhor em João capítulo 11, versos 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Louvemos ao Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. E que você aí da sua casa também cante juntamente comigo louvor e adoração. O de cruz. Ela um dia fugiu em sinal de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no ar uma parte da glória de ver.
Mais um aviso, aqui no templo, na região, está chuvoso, né? Então pode ser que a nossa transmissão ocorra, creio eu que não, queira Deus que não, né? Também algum problema. Então, se o YouTube cair durante a transmissão, corra lá para o Facebook. Da mesma forma, se cair no Facebook, corra para o YouTube, para que você possa acompanhar, né, todo o decorrer do culto. Um abraço também para o irmão André, né, que está com sua casa cultuando ao Senhor juntamente conosco. Manda um abraço lá para a Angélica, para o João Pedro, né, para a irmãzinha que estará chegando em breve. E também um abraço para a irmã Kézia e para a irmã Lívia. Meus irmãos, este tempo onde refletimos a morte e a ressurreição de Jesus, os nossos corações ficam mais sensibilizados à palavra do Senhor. Eu tenho ouvido alguns comentários que neste período inédito que nós estamos passando, as pessoas não estão lembrando mais do coelhinho, né, do ovo de Páscoa, mas estão lembrando de Jesus. E Jesus, sim, é o motivo da Páscoa. Ele veio a este mundo para morrer no meu e no seu lugar, para que pudéssemos ter vida eterna. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou o seu coração ao Senhor? Hoje é o dia, hoje é o tempo para que você possa tomar essa decisão. Nós vamos ouvir ainda mais um louvor pela irmã Jéssica e logo em seguida nós vamos ouvir uma palavra muito especial da parte do Senhor aos nossos corações. A irmã Jéssica estará mais uma vez louvando com uma canção ao Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor.
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus em oração, e para esta oração de gratidão ao Senhor por ter enviado Jesus Cristo a este mundo, convido o meu querido irmão Leandro, que está também nos auxiliando nas transmissões desta noite. Boa noite, irmãos. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por este dia. Obrigado, ó Pai, pelas mídias sociais, ó Pai, porque através delas a mensagem tem chegado até nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por estar nos guardando, ó Pai, nesta época de crise. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu precioso sacrifício, ó Pai, que o Senhor fez por nós na cruz, ó Pai. Não merecíamos, Senhor, mas o Senhor, Deus, entregou o seu Filho, ó Pai, por nós. Então, ó Pai, somos eternamente gratos, ó Pai, através deste sacrifício, ó Pai, nós podemos alcançar a salvação, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela minha salvação, ó Pai. Se há alguém, ó Pai, que está assistindo essa transmissão, ó Pai, que ainda não te reconheceu como único Salvador da vida, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar tocando no coração, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar trabalhando nos corações, ó Pai, para que essas pessoas possam se achegar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja inspirando, ó Pai, o pastor Gilson, que vai trazer a mensagem neste momento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Te damos graças. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Neste momento tão especial, nós vamos ouvir da parte do Senhor a sua palavra. Quero convidar meu querido amigo, o pastor Gilson Maroni Cabral, membro dessa igreja, amigo nosso, e ele estará nesta noite transmitindo a mensagem do Senhor. Mensagem essa que Deus já colocou aqui no coração do pastor e que ele estará transmitindo para nós outros. Que você, juntamente com sua família, possa receber essa palavra vinda dos altos céus. Pastor Gilson, fica à vontade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Que Deus, neste momento, visite a sua vida com sua graça, seu poder, com seu favor, trazendo conforto, alegria e, sobretudo, refrigério à sua alma, ao seu coração. Que Deus abençoe você e sua família aí onde você está. No texto bastante conhecido do Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos a palavra de Deus no versículo 29, que diz assim, o registro do evangelista João, capítulo 1 do seu evangelho, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João reconheceu Jesus como o Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo, porque morto, imolado em favor de toda a humanidade, em meu favor, em seu favor, em favor de cada um de nós. Jesus é o Cordeiro Pascal. E eu quero falar nesta noite a você que me ouve sobre Páscoa, humilhação e exaltação. Os três principais acontecimentos do cristianismo, inquestionavelmente, são o nascimento, a morte
e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E não é possível discutir qual deles é o mais importante, até porque esses três acontecimentos, juntos, fazem parte de um único plano, a saber, o plano divino para a redenção do homem. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Eventos esses que representam os três lados do triângulo da graça de Deus manifestada, salvadora e redentora a todos os homens. Manifestada em favor de todos os homens, mulheres, de todos os lugares do planeta e de todos os tempos da história da humanidade. Nessa noite, meus queridos e amados ouvintes, nesta noite em que caminhamos para concluir o primeiro dia da semana pós-morte de Jesus, historicamente lembrado como Domingo de Páscoa, dia em que Jesus irrompeu da morte, ressuscitando e com a sua ressurreição possibilitando para todos que nunca mais haveria noite tão tenebrosa que não fosse seguida por um raiar da esperança, possibilitando que não haveria nem mesmo o mais funesto de todos os inimigos do homem, a morte, que não fosse vencido com a vida. Nesta noite, quero trazer algumas considerações sobre a Páscoa, levando em conta a humilhação e a exaltação que envolve esse tão importante evento da cristandade. Eu quero voltar lá para os começos, no Gênesis. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden para desfrutar do que lhes era dado, para procriar e povoar a terra. Isso está lá nos primeiros capítulos de Gênesis. O homem, por ganância, por ambição, desobedeceu a Deus, permitindo que o germe do pecado contaminasse seu DNA e, consequentemente, toda a raça humana. E, como consequência disso, o homem foi expulso do jardim do Éden. Porque o pecado da desobediência causou separação entre Deus e o homem. Além de degradá-lo, além de lhe impor condições humilhantes. E é isso que o pecado faz. O pecado degrada o homem e a mulher. O pecado coloca o ser humano nas condições mais deploráveis e humilhantes que se possa imaginar. E essa foi a consequência do pecado da desobediência. Mas, vejam só, ali mesmo, nesta situação de desobediência, de pecado, nesta situação de separação, de ruptura, ali mesmo Deus promete resgatar e redimir o homem através de um Salvador. Está lá no que nós conhecemos, desculpem-me, como o proto-evangelho, no capítulo 3, versículo 15 deste livro dos começos, o livro do Gênesis. Os tempos foram passando. Surgiram homens como Noé, que Deus usou para salvar a humanidade da época de ser submersa nas águas do dilúvio. Somente alguns da família de Noé aceitaram este ato salvador de Deus.
Depois veio Abraão, homem conhecido como pai da fé, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu para, através dele, fazer uma grande nação. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, e nessa viagem histórica nos encontramos no Egito, onde o povo escolhido de Deus amargava sob o jugo cruel de Faraó, a escravidão aviltante e humilhante. E nesse cenário de humilhação, neste cenário de degradação, Deus levantou um homem, Moisés. E é interessante que este homem, enquanto ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, Deus falou com ele. E este episódio está registrado lá em Êxodo, no capítulo 3. Olha o que diz aí. Capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí prestem atenção o que acontece aqui. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus disse que tinha visto, Deus disse que tinha ouvido, Deus disse que tinha conhecido, e por causa disso Deus desceu para livrar o seu povo. O povo que estava sofrendo a humilhação da escravidão do cativeiro egípcio. O povo que vivia numa situação deplorável, lamentável. E este povo, no seu coração, clamava por libertação, ansiava por libertação, desejava libertação. E Deus então aparece para Moisés, para dizer: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu senti, e eu vim para livrar esse povo, para livrar o meu povo. Meu querido e prezado ouvinte, eu quero dizer para você que o Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó e Deus de Moisés é o mesmo Deus hoje. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza, tenha certeza de que Deus
vê. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a sua súplica. E tenha certeza que Deus conhece exatamente o que você está passando. E Ele vem em seu auxílio. Eu não posso pensar diferente com relação a esta terra, a terra do Brasil. Quando milhares de pessoas, nos mais diversos lugares deste país continental, na crise em que nós vivemos, não somente essa crise de saúde, mas a crise política, quando há tantos desmandos e mandos arbitrários e agressivos de alguns dos nossos governantes, oprimindo a população. Olha o que acontece em São Paulo, olha o que acontece no Rio de Janeiro, olha o que acontece nesses lugares do nosso país, do nosso querido Brasil. Mas aqueles que conhecem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que conhecem ao Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm dobrado os seus joelhos para elevar aos céus a súplica do seu coração em favor da nossa nação e de uma maneira especial em favor do nosso presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito com o slogan Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deus, tenho certeza absoluta, está vendo. Deus, tenho certeza absoluta, está ouvindo. Deus, tenho certeza absoluta, sente o que cada um de nós passa. Deus, tenho certeza absoluta, virá com provisão de libertação para nos tirar dessa crise, essa crise sanitária, essa crise política, de maneira triunfal e gloriosa. Aqueles que têm passado humilhação serão exaltados. Serão exaltados. Porque aquele que se humilhar, diz a palavra de Deus, será exaltado. Mas aquele que se exaltar, será humilhado. E era assim. O povo de Deus estava sendo subjugado a uma escravidão aviltante, humilhante no Egito, imposta pelo seu governante maior, o faraó. E é exatamente nesse contexto que nós temos a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Deus então promete, conforme o texto que acabamos de ler em Êxodo capítulo 3, que viria em socorro do seu povo para libertar o seu povo desta escravidão aviltante e humilhante. E, meus queridos, depois de uma sequência de 9 pragas, que foram lançadas sobre o Egito para que Faraó reconhecesse o poder de Deus e permitisse, libertasse o povo de Deus para sair do Egito em direção à sua terra, a terra prometida. Este Faraó, tendo endurecido o seu empedernido coração, ele então, Deus, e eu vou ler o texto que está também no livro de Êxodo, Deus diz que mandaria
o anjo da morte para ferir todo o primogênito do Egito. Lá no capítulo 12. Do livro de Êxodo, eu vou ler o texto que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Um animalzinho tenro, sem mancha, sem defeito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Eu pulo o versículo 9 e 10 e leio 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aí está. Deus estabeleceu o Pechá, a Páscoa, né? Deus então orientou ao povo hebreu que cada família, e se a família fosse muito pequena, se juntaria com outra família pequena, deveria imolar, sacrificar um cordeiro ou um cabrito macho, portanto, de 1 ano, tenro, portanto, sem mancha, sem mácula. A carne seria comida, os ossos não deveriam ser quebrados e o sangue deveria ser colocado nos umbrais e na verga da porta, no portal. Aquele sangue deveria manchar o portal, porque naquela noite o anjo da justiça de Deus, o anjo da ira de Deus, passaria por sobre o Egito. E as casas que não tivesse o sangue nos portais, nas vergas e umbrais da porta, nessa casa o anjo desceria e mataria todo o primogênito. Dos homens, dos animais, todo o primogênito morreria. Portanto, a libertação estava no sangue do Cordeiro. A casa que tivesse a mancha, a marca do sangue do Cordeiro, essa casa seria poupada, porque o anjo passaria sobre. Ela estaria protegida pelo sangue
do Cordeiro. E aí, meus queridos, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando como deve ter sido isso. Imaginando que as famílias egípcias que sabiam dessa situação deviam ficar fazendo chacotas, zombando. Olha que coisa ridícula. Estão colocando o sangue desse cordeiro e eles estão fazendo isso. E eu imagino também que possivelmente alguma família de hebreu não tenha aceitado fazer isso. Não, isso é ridículo. Isso não tem cabimento. Isso é um absurdo. Isso é uma crendice. Eu imagino que possa ter havido alguma família de hebreu que tenha se portado dessa maneira. E aí eu concluo que para fazer isso era preciso aceitar a palavra de Deus, era preciso se humilhar e se submeter a essas condições. Foi assim no dilúvio, quando Deus disse que destruiria a humanidade com as águas do dilúvio e orientou Noé a construir um grande barco. E Noé, durante todo o tempo da construção do barco, falou e convidou as pessoas para que viessem. E o que aconteceu? Foi chacota, foi zombaria, até que as águas do dilúvio vieram e muita gente quis entrar, mas a porta estava fechada. Foi assim também lá no Egito. Aquelas famílias que não aceitaram, aquelas famílias que não creram, aquelas famílias que não se submeteram à orientação da palavra de Deus, pereceram na espada do anjo da justiça de Deus. E ali está, portanto, a primeira Páscoa instituída. E é interessante, meus queridos, veja o simbolismo. É um cordeiro tenro, sem mancha, sem defeito. A sua carne foi comida das famílias e o seu sangue foi colocado nas portas das casas, nos portais na entrada das casas. Este cordeiro, sem dúvida alguma, tipificava o Senhor Jesus. Foi por isso que João Batista, ao avistar Jesus que vinha para ele, pessoa de Jesus, o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 5 desta primeira carta, no versículo 7, a última parte deste versículo, o apóstolo Paulo afirma categoricamente e reconhecendo também que Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Diz ele, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. E para ser o nosso Cordeiro Pascal, ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, feito homem, se fez servo. Ele, sendo servo, foi obediente até a morte e morte humilhante de cruz. Jesus desceu ao mais inferior grau da humilhação. Sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi obediente até a morte e morte aviltante, humilhante de cruz. Isso é o tudo de Deus por você. E agora você precisa fazer o pouco de você, por você mesmo. Mas veja só, se a Páscoa tem uma sexta-feira de humilhação, ela tem também um domingo de exaltação e aleluia. O apóstolo Paulo reproduziu muito bem isto quando, escrevendo a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2,
disse o seguinte: de sorte, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou soberanamente. Jesus aceitou a humilhação, humilhou-se, mas ele foi exaltado. Ele foi exaltado sobre todo nome. E diz a palavra de Deus, para que todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, todo joelho confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus morreu. Isso é a humilhação. Mas Jesus ressuscitou. Isso é a exaltação. E aí, meu querido e amado ouvinte, eu quero caminhar para a conclusão. Hoje, agora, você que deve ter recebido muitos vídeos, muitas mensagens de Páscoa. Ele venceu a morte, e é verdade, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, é verdade, Jesus ressuscitou. Ele está vivo, é verdade, Jesus está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Eu quero que você saiba que tudo isso custou um preço altíssimo para Deus. A humilhação de Jesus. Depois de humilhado, Jesus foi exaltado. E aí eu pergunto, o que é que isso tem a ver para você, em particular, especialmente, para que os benefícios dessa mensagem extraordinária do amor de Deus que nós vivemos nesses dias de Páscoa sejam realmente benefícios creditados na sua vida, você também precisa se humilhar. Deixar o orgulho da indiferença. Como disseram os ouvintes na pregação de Paulo no Areópago, quando Paulo concluiu o seu discurso, alguns disseram: sobre isso te ouviremos outras vezes. Você precisa deixar o orgulho da autossuficiência, achar que você é bom demais, que não precisa dessas coisas. Você precisa deixar o orgulho da arrogância, da prepotência. Você precisa deixar o orgulho da incredulidade. Aceitar a palavra de Deus. Negar-se a si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo. Se você não se humilhar diante da palavra de Deus, recebendo a graça de Deus revelada em Cristo Jesus pela fé, quero dizer para você, meu querido e prezado ouvinte, você não experimentará
a exaltação. Os benefícios da morte de Jesus garantidos com a sua ressurreição. Curve o seu coração diante de Deus. Olhe para tudo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Por amor a você. Para libertar você. Para salvar você. Para redimir você. E permita que os umbrais e verga da porta do seu coração sejam marcados, sejam manchados com o sangue do Cordeiro Imaculado. E para fazer isso, basta que você diga: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício e recebo a ti como meu único e suficiente Salvador. E assim fazendo, você pode ter certeza que a mensagem de Páscoa terá um verdadeiro sentido na sua vida e na sua existência. Porque ao fazer isso, assim como aqueles homens saíram do Egito para Canaã, a terra prometida, você sai da vida de escravidão, do pecado, rumando em direção ao lar celestial. Abra o seu coração e permita que Jesus, o Cordeiro de Deus, seja o seu Cordeiro pascal. Permita que o sangue deste Cordeiro, que foi imolado na cruz do Calvário, manche as vergas e umbrais da porta do seu coração. Em humildade, faça isso. Porque se em humildade você fizer isso, Deus exaltará você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém. Louvamos a Deus por essa tão preciosa mensagem vinda da parte do Senhor, dos altos céus, aos nossos corações. Pastor Gilson, Deus continue lhe abençoando sempre na ministração da santa e bendita palavra de Deus. Estamos caminhando para o nosso querido amigo, meu querido irmão, que Deus abençoe sua vida. Obrigado a todos os irmãos que participaram deste culto, essa mensagem tão profunda e especial que tocou os nossos corações. Quero mandar mais uma vez um abraço a todos os irmãos, que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor, que vocês possam sempre estar lembrando deste sacrifício de Jesus Cristo na cruz por mim e por você, pela humanidade. Mas nós louvamos a Deus, porque Jesus vivo está, Jesus ressuscitou. Em breve Ele estará voltando para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, para com Ele reinar eternamente. Muito obrigado, vamos orar, finalizando o culto desta noite. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome por essa oportunidade tão sublime, tão maravilhosa de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos canções em louvor ao Senhor. Obrigado, ó Pai, mais uma vez, porque Jesus Cristo veio a este mundo, o Verbo se fez carne. Obrigado, ó Pai, porque pelo sacrifício de Jesus Cristo, esse propósito redentor de salvação, de reconciliação, de justificação. Obrigado, Pai. Ó Pai, que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, que o Senhor esteja nos acompanhando durante a nossa caminhada, ó Pai, sempre ao lado de cada um dos nossos irmãos, sempre ao lado das nossas vidas. Obrigado, ó Pai, mais uma vez pelo Teu terno cuidado para conosco, para com a Tua igreja. Que o Senhor continue, ó Pai, nos protegendo de todo mal, nos blindando, ó Pai, de toda enfermidade, ó Pai. E que em breve nós possamos passar por este momento difícil e estarmos novamente juntos, reunidos fisicamente, ó Pai, trocando o calor humano como é característica também da ovelha do Senhor, exaltando
glorificando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, mais uma vez pela salvação em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome e cremos que o Senhor vivo está e vive no nosso coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a unção, a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém. Deus a todos nos abençoe. Os irmãos agora estarão orando silenciosamente, onde estaremos encerrando a nossa transmissão. Fiquem na paz do Senhor.